Bem-vindo aqui para mais um vídeo que tem esse viés um pouco mais educacional, onde a gente pode aqui fazer uma análise de cenário, sendo que os vídeos desse segmento já chegam ao de número 78. E na verdade, hoje o que nós vamos abordar é com relação a uma análise mais geral do mercado, a partir do que foi perguntado, nesse caso não no canal, mas no Instagram do canal, o mh.investir, que é o que eu faço com o meu dinheiro nesses mercados de alta. E realmente isso aí não leva para uma resposta muito simples. Eu poderia contar rapidamente para você o que eu faço e talvez você achar que esse é um caminho. Mas eu acredito que aquilo que eu faço com o meu dinheiro não é só do ponto de vista da decisão, mas aquilo que tem ali por trás e que faz a construção que leva até a decisão. O que você vai fazer aí é uma questão sua, e o caminho que eu traço pode de alguma forma inspirar em você, mas eu não acho que seja o indicado de você fazer exatamente a mesma coisa. Mas o esboço geral, a linha geral, eu acho ela importante e interessante de nós discutirmos e trocarmos uma ideia, até para verificar o quanto a gente converge em termos de tomada de decisão. Aqui é interessante porque, como o assunto tende a ser longo, eu talvez faça mais do que um vídeo. E provavelmente faça até 3 vídeos. Tomara que eu consiga fazer em 2, que vai dar o suficiente para a gente conversar sobre o assunto. Lá no canal, aliás, no Instagram do canal, o Ademir Halt, ele que me pergunta assim, veja que ele começa aqui com boa noite, coronel. Eu, na verdade, eu nunca falo sobre mim aqui nesse canal, não é para falar a meu respeito, ou sobre a construção. Deixa eu pegar um documento aqui para você ter uma ideia de algumas coisas que eu tenho de construção. Assim. Veja que eu tenho aqui um livro que ele está impresso, que é sobre, na verdade, marketing digital. E eu procuro não trabalhar com marketing digital, porque eu acho que ele entra numa linha muito apelativa de vendas, e aqui o canal, pelo menos nesse momento, a gente não vende nada. Se você for aqui nesse documento, você vai ver que existem aqui os chamados gatilhos mentais, que é o que dispara nas pessoas a necessidade de eventualmente fazer a compra. Lá na página 30 desse livro tem o gatilho mental da autoridade, que é justamente aquilo que você constrói e que faz com que as pessoas acreditem no que você está falando. Na realidade, eu tenho formação em ciências militares, ciência da computação, e tenho mais uma penca de cursos de pós-graduação. Mas eu nunca trouxe isso no canal, talvez eu atualize o canal assim, à medida que ele for crescendo, para deixar mais claro e mais transparente sobre isso. Mas é justamente essa base que faz com que eu tome essas decisões. Eu tenho a minha especialidade maior justamente na análise de cenário e construção de planos estratégicos, e eu utilizo isso aí dentro do contexto da Bolsa de Valores. Então, dito isso, é por isso que tem essa referência. Agora nós nos conhecemos um pouquinho mais, mas vamos ao que realmente interessa, que não sou eu, mas sim a pergunta. Aqui vem assim: o que você costuma fazer em momentos de alta na Bolsa de Valores, como esse que nós estamos presenciando? Ele pergunta se eu faço um caixa maior ou se eu utilizo os recursos em ações que estão menos alavancadas na carteira. Então eu vou mostrar para você o seguinte: não é exatamente o que eu costumo fazer, mas a construção das ideias que tem por trás e que levam até a minha tomada de decisão. E que eu roteirizei da seguinte forma: primeiro eu faço aqui uma contextualização econômica, depois eu faço uma contextualização política, faço uma contextualização do ponto de vista da Bolsa de Valores, aí depois, lá no final, eu mostro o que eu faço com o meu dinheiro. Não significa que você vai fazer a mesma coisa. No caso aqui, veja que eu usei essa palavra aqui, nas pernas de alta. Mas nas bolsas que estão numa curva de alta, que tem o mesmo significado, ou estão dentro de um canal de alta para aqueles que são day traders. E depois eu mostro aqui como que eu faço a reformulação do meu planejamento estratégico. E aí eu vou mostrar para você assim, como é que toda essa construção leva para que eu lá no final tenha uma orientação de como tomar a minha decisão quando está acontecendo um mercado com essa perna de alta. Então vamos começar com a contextualização econômica, aquilo que eu enxergo dentro
do cenário econômico. Então vamos começar com uma visão mais genérica sobre a questão da economia e como é que ela está, na verdade, caracterizada dentro dos livros de economia. Veja que nós temos aqui, ó, bem à esquerda aqui, a economia tradicional, passando pela economia planificada e chegando na economia de mercado, certo? A economia tradicional é aquela básica, é baseada na caça, coleta e nos cuidados dentro de pequenas vilas. E também, depois ali, o início da agricultura. Só que com o tempo, por conta das intempéries, daquelas questões climáticas que afetam a população no geral, foi necessário estabelecer assim reservas, guardar aquilo que pode ser guardado do ponto de vista de alimentação e também outros bens. Só que toda vez que você guarda, você deixa essas coisas para ser consumido numa emergência, então alguém precisa fazer o controle. Quando é feito o controle sobre isso, nós temos aquilo que a gente chama de economia planificada ou economia de comando. Então tem um ente maior que ele diz assim, peraí, eu vou distribuir aqui os bens econômicos de acordo com a necessidade, conforme se vai avançando dentro de um cenário que não é aquele favorável, onde você pode fazer a produção e o consumo. Então tem um ente maior que faz o controle. E na economia de mercado, aqui é o extremo, né? Não existe nenhum controle, simplesmente as pessoas se acertam como elas entendem. Quando nós andamos aqui para a esquerda, nós vamos na direção do socialismo. Quando nós andamos para a direita, nós vamos na direção do capitalismo. Aqui no extremo estaria o comunismo. Então, por isso que a gente junta economia com política. A gente precisa entender o que os entes do estado onde nós vivemos, eles têm na cabeça, o que eles pensam, porque a gente consegue entender aonde que eles querem chegar e com isso, na medida que eles vão evoluindo dentro dos seus planos econômicos, a gente vai ajustando o nosso para poder exatamente ter um resultado mais adequado com relação aos nossos investimentos. E no governo atual, a gente não precisa fazer um grande esforço, mas tem essa obra aqui do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Veja que ele escreveu esse livro aqui, O Sistema Soviético. Esse aqui é um livro da década de 90. O livro é ruim, mas eu acho que ele foi importante para que eu pudesse entender o que ia na cabeça do Fernando Haddad. E ele tem uma visão bem mais orientada para o comunismo. Então eu tenho esse livro aqui, que isso aqui eu comprei no exterior, eu comprei num país que é na verdade um paraíso fiscal, e lá eu encontrei um livro que condensa duas obras do Karl Marx, é o Manifesto do Partido Comunista e o Capital. Ele está na versão espanhola, e tem algumas coisas interessantes aqui, principalmente no Manifesto do Partido Comunista, na página 81 do livro, que é expropriação da propriedade, o que fazer, né, para chegar lá no tal do comunismo. É expropriação da propriedade, forte imposto progressivo, abolição do direito de herança, confisco da propriedade de todos aqueles que saíram do país ou se rebelarem, centralização do crédito no Estado e nacionalização dos meios de transporte. São 10 itens, 9 desses nessa linha que eu estou falando aqui para você. E isso a gente verifica dentro desse livro e ele faz uma explicação por que deixou de funcionar, mas por que funcionaria. Então a cabeça hoje do ministro da Fazenda é orientado por essas linhas. E evidentemente que isso aí tem impacto dentro do mercado. Mas a gente tem que pensar que nós passamos por um período eleitoral e aqueles que pejorativamente são chamados dos Faria Limers, que é da Faria Lima, lá de São Paulo, onde está a nossa Bolsa de Valores. Então eles têm vários canais aí, um deles é esse Market Makers. E aqui eles dão uma visão do que eles pensam, do que eles esperam em termos de economia para esse momento. Então eu queria dividir com vocês isso, porque daí a gente começa a ver o que está na cabeça dessas pessoas que são do mercado e se o nosso mercado ele é realmente pujante do jeito como a gente está vendo neste momento. Olha, eu estou anotando as minhas aqui, mas eu estou deixando. Interessante. Tem gringo entrando na Bolsa? Agora? Ou não? Tem. Estão entrando? Tem. Você vê nos dados da Bolsa que os dados não são excelentes, eles têm vários
vários problemas, mas é o que temos para hoje, né? Então tem. Porque é aquela coisa que até estavam falando. Falou, veja, você colocou muito bem a parte técnica, mas o cara que administra emerging market, que nem nós estamos falando, onde ele vai botar o dinheiro? Vou botar na Ucrânia, vou botar na Rússia, vou botar na Turquia, vou botar na Venezuela, vou botar na Argentina? Na China? Então, sobrou China, México, a hora que você vê o câmbio do México apreciando, né, o peso mexicano, México, Índia, China e Brasil. O cara fala também por... Não sei se eu estou viajando. Não, aí, o senhor matou. A gente, o Irá e a Sara, o Leal... Isso aqui é importante, desse detalhe, porque o que acontece? Esse pessoal todo, se nós juntarmos Henrique Meirelles, o Pércio Arida, o Armínio Fraga, esse pessoal todo, eles votaram no governo atual. Mas eles dão mais ou menos o caminho de como tem o pensamento dentro da Faria Lima e de todas essas casas de análise. E, normalmente, eles como influenciadores, que são pró-mercado e para aqueles que investem no mercado, eles têm que prestar contas para quem compra os fundos deles e também para aqueles que são os donos das casas. Então eles precisam, se os donos das casas fazem essa orientação, eles também fazem e fazem para aqueles que são seus clientes. E se as coisas não andam como eles imaginaram, o cliente cobra deles. É deles que vai ser cobrado. Pô, mas tu não disse que era tal coisa? Então isso gera nessas pessoas uma necessidade de acreditar que realmente as coisas vão andar no caminho que eles esperavam lá quando do período eleitoral e que eles influenciaram as pessoas que são clientes deles. Então por isso que eles vão normalmente tentar construir um cenário mais positivo. Então, daí, o nome disso se chama conflito de interesse. Então, tu tem uma venda por um lado e um interesse aqui que é jogado do outro lado. Por isso que às vezes a forma como eles se posicionam, ela pode estar um pouco contraditória em relação ao mercado. E vamos ver como é que ele conclui essa ideia que ele está levantando. Eles estavam numa conferência lá com os gringos nos últimos 10 dias. E o Irai voltou hoje. O comentário que ele fez foi muito interessante. Nenhum gringo perguntou para ele sobre política no Brasil. Absolutamente zero. A pergunta básica era do tipo, vai ter ruptura? Não. Ou seja, de janeiro? Ou seja, quer ver o que acontece? É porque a imagem que foi vendida do Brasil, se você saísse do Brasil durante os anos 2021, 2022, o mainstream vendeu para fora do Brasil a ideia de que o Brasil estava sob ameaça de um golpe. Por isso, muitos se recolheram. E hoje, dentro desse contexto, talvez de poucas opções, que é isso que eles estão dizendo, de investimento, o que acontece é que a pergunta que faz, vocês estão sob o risco de um golpe, por exemplo? E aí o que está acontecendo é que não tem. Então as coisas estão normalizadas aqui. Então o investidor passa a olhar para o Brasil como uma das alternativas diante de todas essas que eles falaram. Da China, da Ucrânia, da Rússia, do México, da Europa, no geral dos Estados Unidos. É isso que ele está dizendo nessa conversa. Portanto, considerar que talvez essa subida da Bolsa de Valores ela seja justamente porque o Brasil ele surge como uma opção dentro desse contexto. O Brasil vai crescer, ele vai dizer depois, aí você pode acompanhar lá, ele vai dizer, não, o Brasil não vai crescer, o Brasil não vai para lugar nenhum, o Brasil vai ficar onde ele está. Mas com os indicadores reprimidos do Brasil, vale a pena colocar ali, na minha opinião, do ponto de vista especulativo, porque logo depois eles retiram esses valores assim que eles atingirem os objetivos de rendimento. Mas essa é a minha opinião. Nesse outro vídeo, essa aqui é uma entrevista com o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, descendente da família real, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Mas o que eu acho aqui interessante é que ele, como oposicionista de governo, ele tem uma visão interessante aqui, que vale a pena a gente entender em relação ao mercado. Olha o que ele tem para dizer. Vai perder previsibilidade, mas o mercado respondeu bem. Mercado, é brincadeira, tá certo? Tá de brincadeira. E o mercado, vou dizer aqui pro mercado, o mercado não entende nada de tributário. Nada. Eu sou do mercado, entre aspas, né? Trabalhei um tempo no mercado, então eu tenho alguma noção. Não sou expert, mas tenho alguma noção. Se é uma coisa que eu posso garantir no mercado é que poucos entendem o sistema tributário brasileiro e o impacto dele nas empresas médias e pequenas. O que o mercado está olhando? O mercado está olhando as grandes empresas. Então as grandes empresas estão falando assim, posso conviver com essa bananice que o governo está querendo propor? Sim, eu vou sobreviver.
Então ele está dando bons sinais. Os grandes empresários estão sinalizando, olha, dá para sobreviver. Agora, e o pequeno e o médio empresário, e o consumidor final, e o pequeno poupador, e a classe média, ela vai sair, não vai sair perdendo, mas de uma maneira estrondosa. Tem coisas no arcabouço, não só no arcabouço fiscal, que vem depois também, é punitivo da classe média. Mas o mercado não vê como sendo um grande problema, porque o mercado está olhando só um pequeno nicho de empresas que tem o privilégio de ter capital aberto no Brasil. Por isso que eles reagem bem, porque eles estão olhando para um lugar que os problemas a princípio não apareceriam ali. Sabe o que eu mais escutei quando eu trabalhava no mercado das grandes empresas? Quando o governo vinha com uma bananice dessa, com um absurdo dessa, ele fala, o que as empresas falam? Vai ser bom, porque vai limpar o mercado. É o que eu mais escutei na minha experiência. Porque eu trabalhava para grandes empresas, eles falam, não, vai ser bom porque vai limpar o mercado. Vai tirar a gente da competição. Vai tirar o pequeno e médio da competição. Vai sobrar só ele grandão, que consegue conviver com essa loucura. Então, é por isso que eu digo, o mercado hoje, e aqueles analistas de mercado, eles têm essa visão muito específica. As empresas privilegiadas em bolsa, são poucas empresas. Devemos ter mais empresas em bolsa. Temos poucas. Quais poucas? Só as grandes empresas. As pequenas e médias estão fora. Primeiro que o acesso ficou completamente restrito. Então a classe média, não só de poupadores e investidores, mas também a classe média de empresários não está em bolsa. E não faz parte desse mercado aí que sai ganhando toda vez que vem uma medida draconiana dessa, e que os únicos que saem ganhando e conseguem sobreviver no mercado altamente regulamentado e tributado são as grandes empresas. Então é isso, esse é o mercado. Além disso, se eu puder comentar ainda além, os analistas de mercado não entendem nada de política. Isso eu te afirmo porque eu também gosto de estudar, não sou o expert, mas tenho experiência bastante para dizer, o cara não entende nada. E essa é uma das questões importantes, porque, na verdade, o quanto a visão política ela influencia sobre as questões econômicas, ela, na minha visão, ela é extremamente fundamental, porque é uma decorrência de uma ideia de gestão de governo e que vai levar consigo, junto, todo um aparato de medidas que conduzem todo o processo da nossa economia. Além disso, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança ele ainda vai dizer outra coisa, que tem grande parte da mídia especializada, que principalmente, que ele diz aí nesse vídeo, depois vocês acompanham lá para ver, que são os chapa branca. Eles recebem o incentivo do governo, através da parte de comerciais, e acabam dizendo aquilo que é o interesse do governo, e às vezes isso gera uma distorção para quem está a ponto de tomar uma decisão. Por isso que não dá para olhar, na minha visão, para a mídia regular, o mainstream, de forma alguma. Ela é muito comprometida. E, em segundo lugar, olhar com uma certa cautela para a mídia especializada, porque depende a quem os jornalistas ali estão servindo. Mas o vídeo está ficando longo demais, eu queria ver a sua opinião até agora. Depois eu vou falar sobre os outros itens, porque agora nós já vamos emendar com a visão econômica. Eu queria ver a sua opinião, a sua visão, como é que você faz, como é que você se orienta para a sua tomada de decisão. No próximo vídeo eu volto já dando uma extensão sobre como o mercado está enxergando isso tudo, e depois o que eu estou tomando como decisão, como eu vou construir o meu planejamento estratégico, que eu vou colocar lá de linhas de ação, para que justamente eu possa ter uma tomada de decisão mais ajustada. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Vou me despedindo e deixando, como sempre, o meu grande abraço!